De conta que vocês são tudo criança lá do Geração. Hoje eu não vou precisar falar assim, deixa eu falar. Mas vamos lá. É muito bom poder estar aqui, né? E compartilhar das verdades do Senhor. Então, para mim, apesar de estar um pouco ansiosa, de ficar com um pouco de medo, estamos aqui. A Morgana me pediu já outras vezes e eu sempre falava, não vou, né? Mas aí, dessa vez, a gente estava reunida e ela me pediu. Eu falei, não, eu vou, sei que agora você precisa dessa pausa, desse dia. E aqui eu estou para compartilhar com vocês, não nada sobre mim, mas verdades que o Senhor colocou ao meu coração e transmitir essa verdade aos nossos corações. Porque essa palavra primeiro me confronta e depois o Senhor vai comunicar aquilo que Ele anseia. E quando ela me pediu para que estivesse aqui, assim que ela falou, algo já ficou assim me incomodando. Um texto que já há alguns meses ele vinha me confrontando, falando comigo. E quando ela falou, eu falei, acho que talvez seja isso que o Senhor queira falar conosco. E então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre esse texto. Mas antes eu gostaria de orar mais uma vez. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos. E eu queria pedir ao Senhor, né, que Ele use essa pequena serva para transmitir a grande verdade que é a palavra dEle. Senhor, eu me coloco, Deus, diante do Senhor, na convicção, Deus, de que eu sou pequena, falha, pecadora, não sou capaz, mas o Senhor tem me confrontado que realmente eu não tenho capacidade nenhuma. Porque quem fala é o Senhor, quem comunica é o Senhor. Então, Deus, que eu seja apenas a boca do Senhor aqui, que eu seja apenas um instrumento do Senhor, ó Pai, mas que o Senhor fale aos nossos corações. Eu clamo para que o Senhor fale conosco, para que a gente saia daqui, ó Deus, com o nosso coração transformado, com as nossas vidas transformadas. E eu oro, ó Deus, com temor e tremor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta para mim e para você. Você deseja ser uma mulher notável? Você deseja ser reconhecida? Nós desejamos que os da nossa casa nos reconheçam, que nós sejamos pessoas que sejam notáveis. Mas essa palavra notável não é uma palavra comum, né, da gente ouvir alguém falar, nossa, a Andréia é notável, nossa, a Cristiane é notável. Não é uma palavra comum da gente estar ouvindo. Mas a palavra notável quer dizer merecedor de consideração e apreço. E nós vamos encontrar essa palavra na Bíblia, na palavra de Deus. E aqui, nesse livro, essa palavra, o significado dela quer dizer aquela que tem importância ou relevância. Então, nós vamos ver alguém que foi considerado e recebeu apreço. Imagine você chegando no céu e Deus olhar para você e dizer assim, essa é minha filha, que mulher notável. Pensa, a gente chegar lá e o próprio Deus dizer, uau, que mulher notável. Pensa, ouvir isso do próprio Deus, dizendo que você é filha e é notável. Nós temos que viver a nossa vida para isso, para chegar diante de Deus e sermos reconhecidas como uma mulher notável. Mesmo assim, pequenininha como eu, né, 1,59 m, põe um saltinho para dar uma aumentadinha. Mas chegar diante dele e ele dizer que eu sou grande, que eu sou notável, que eu sou filha. Ah, gente, que privilégio será. Então,
diante disso, sobre ser notável, foi esse texto que me chamou muito a atenção, foram 2 palavrinhas. E agora eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Atos 9, do 36 ao 43. Atos 9, do 36 ao 43. Diz assim: havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome que este traduzido quer dizer Dorcas. Era ela, o que ela era, gente? Notável, pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois a levaram, puseram-na no cenáculo. Como Lira era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-na para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando túnicas e vestidos, que Dorcas fizera enquanto estavam com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Gente, eu amo história, eu sou uma contadora de histórias, eu tenho paixão por contar para as crianças histórias bíblicas, e é muito bom contar histórias. Então, nós vamos hoje conhecer a história de uma mulher chamada Dorcas. E eu confesso para vocês que eu sempre olhei para... Na verdade, eu nunca tinha me atentado a esse texto. Até o dia que os meus olhos saltaram diante de ver sendo chamada de discípula notável. Eu sempre ouvi falar de Dorcas como alguém que fazia boas obras, que fazia artesanato, porque nas igrejas tudo que está envolvido chama oficina Dorcas, bazar Dorcas. E eu me recordo quando era criança que nessa igreja tinha a oficina Dorcas. A minha mãe dava aula de ponto cruz. Eu vinha criança, pintava pano de prata. Então Dorcas para mim era a senhorinha de cabelinho branco que ensinava artesanato, e era isso, que fazia boas obras. Mas, ao ler o texto, eu vi que Dorcas é muito mais do que uma mulher que fazia só isso. Ensinava artesanato, fazia umas roupinhas, costurava. Não. Vocês podem ver que Dorcas provavelmente fosse viúva, e ela morava em uma cidade chamada Jope. E eu fui pesquisar Jope, que significa bela. Então, quer dizer que era uma cidade bela, uma cidade bonita, uma cidade que ficava próxima a Jerusalém. E nessa cidade, Jope, havia muitas viúvas. E por quê? Porque Jope era uma cidade portuária. Então, ali, muitos homens saíam para pescar. E, ao sair para pescar, muitos deles até levavam filhos. E o que acontecia? As tempestades, aconteciam muitas coisas nessas pescas, esses homens morriam e essas mulheres ficavam viúvas. Então, Dorcas provavelmente tinha um ministério de mulheres viúvas, onde ela cuidava dessas viúvas. Dorcas cuidava delas e estava sempre com essas mulheres. Então, o que nós hoje vamos aprender com esse texto, o que nós vamos ver com esse texto, com essa mulher que morava numa bela cidade chamada Jope? Nós vamos juntas aprender
Como a gente pode se tornar uma mulher notável? Como nós podemos nos transformar em uma mulher notável? O que nós precisamos mudar, transformar em nós, acrescentar em nós para que a gente seja reconhecida como uma mulher notável? E a primeira coisa que eu destaquei aqui, a primeira é que uma mulher notável, ela é reconhecida como uma discípula. Porque quando a gente vai lá no primeiro versículo, no 36, fala assim: havia em Jope uma discípula. Então, para que a gente se torne uma mulher notável, nós precisamos aprender a ser discípula. Interessante, o que me chamou a atenção a primeira vez nesse texto é que a palavra discípula, feminino. E eu pesquisei, tentei olhar, gente, não existe essa palavra no feminino, a não ser para referir para Dorcas. Sempre ela está no masculino, se referindo a todos que seguem ele. Mas a Dorcas, ele para escrever e fala: havia em Jope uma discípula. E olha só, o que chama atenção, o que chamou a minha atenção é que o nome dela só vem depois, porque primeiro aparece o que ela representa. Não fala: havia em Jope Talita, por nome Dorcas, que era discípula. Primeiro se refere à qualidade dela, ao que ela representava. Ela era uma discípula, está antes do nome dela. Aí eu fiquei pensando: será que eu sou tão apaixonada por Jesus a ponto das pessoas falar assim: nossa, aquela tia lá do Ministério Infantil, aquela que ama Jesus, como será? Ai, gente, aquela discípula. Antes de lembrar meu nome, será que eu sou tão próxima a Jesus que às vezes o meu nome vem depois de quem realmente eu sou discípula dele? Será que nós estamos assim tão próximas, tão parecidas? Eu não sei se vocês têm essa sensação assim, se vocês tiveram o privilégio de encontrar alguém e falar assim: nossa, essa pessoa, só de olhar para ela parece Jesus. Você olha e fala assim: essa pessoa tem um negócio, ela transparece Cristo. Eu tenho o privilégio de ter algumas pessoas na minha vida que eu olho para elas e eu falo: nossa, que incrível. Parece. Uma delas, que eu tive o privilégio de conviver diariamente, é alguém muito próximo a mim, é a minha avó paterna. E a minha avó, gente, não é crente. A minha avó não é cristã, a minha avó se diz católica. E eu estou falando que a minha avó é muito parecida com Jesus. E assim, não é uma coisa que eu acho, porque a mamãe está aqui, a Júlia está aqui, não é verdade? A vovó, ela é semelhante a Jesus nas atitudes dela, na maneira dela. E assim, não é uma coisa, porque você vai lá ver sua avó de vez em quando, então ela parece que é. Gente, desde que os meus pais casaram, eles moraram no mesmo lugar, ao lado da casa da vovó. E desde que eu nasci, eu morei ali, os nossos quintais eram juntos, então a gente tinha contato. Quando a minha mãe queria bater na gente, a gente corria para a casa da minha avó. Quando o moço chegava para dar injeção, era na vovó que eu corria. Sentava no colo dela, escondia, e ela: calma, minha filha, vai dar tudo certo. Escondia debaixo da cama dela e ela me tirava para tomar injeção. A minha avó, as atitudes dela refletem Jesus. A minha avó, ela parece que ela pisca mais lento, sabe? É um olhar doce. A gente chega lá, a vovó sempre tem uma palavra boa. Minha avó sofreu horrores, gente. Minha avó ficou viúva aos 37 anos, o marido teve uma doença terrível. Eu tive um tio que teve uma doença genética, o filho mais novo da minha avó. E o médico falou para ela: quando ele fizer 15 anos, ele vai morrer. Quando ele fez 15 anos, ele morreu nos braços da minha avó. Um tio meu, filho da minha avó, suicida.
tem problemas com alguns outros filhos. Eu nunca cheguei na casa da vovó e a gente falava, e aí, vó, como é que a senhora está? E a vovó falava, está tudo bem. Com um belo sorriso no rosto, sem reclamar. A Júlia ia embora, né, e a gente foi lá visitar a vovó, despedir, e tem uma tia que mora com a minha avó, a tia Vavá, e aí a tia Vavá, a Júlia vai embora, e não sei o quê, aquele chororô todo. A vovó, né, filha, docemente abraçou a Júlia e falou, minha filha, se essa é a vontade de Deus para a sua vida, já deu tudo certo. Então, a vida dela reflete Jesus. O viver dela reflete Cristo. Eu olho para minha avó e eu vejo uma discípula de Jesus. Ela talvez nem saiba, a gente já falou isso para ela, mas ela reflete Cristo. E eu fico pensando, o quanto eu e você, o quanto nós temos refletido Cristo, o quanto nós temos sido discípulas de Jesus, o quanto nós somos parecidas com Ele. O quanto nós temos aprendido, porque discípula quer dizer aprendiz, não é uma aluna. Porque aluno, gente, a gente quando vai para a escola, a gente vai, mas a gente não aprende. A gente fica o dia inteiro na escola, chegava em casa, não lembrava de nada do que foi falado ali. Mas uma aprendiz é alguém que aprende, é alguém que ouve o que ele fala, e aquilo entra e desce ao nosso coração, e a gente aprende com ele, a gente entende o que ele está falando. Na época, quando Jesus foi escolher os discípulos, que ele escolhia cada um, ele chegava para os discípulos na escolha e falava assim, ó, vem, me segue, só que você vai ter que deixar. Você vai ter que deixar coisas para vir. Porque para ser um discípulo de Jesus, algumas coisas não podem vir junto com você. Dorcas deixou, provavelmente, muitas coisas para se tornar uma discípula. E nós? Se nós, de fato, dissemos que somos discípulas, o que nós temos deixado? Porque para seguir o Mestre, para fazer o que o Mestre faz, nós precisamos de deixar coisas para trás. E, às vezes, são coisas que a gente tem carregado, que a gente tem feito, que não condiz com uma discípula. Então, às vezes, nós precisamos deixar algumas coisas que têm atrapalhado a nossa vida em ser uma discípula. Nós temos um modelo, nós temos um mestre perfeito, que tem nos ensinado dia a dia. A cada 15 dias, tem essa reunião aqui. Aos domingos, a nossa igreja está aqui com ensinamentos. E aí? Nós temos aprendido de fato? Nós estamos ouvindo e praticando? Ou será que nós ouvimos semana após semana sobre Cristo, sobre a palavra dele, e isso fica ao vento, e isso não entra na nossa mente, desce até o nosso coração e gera uma transformação? Nós precisamos ser muito parecidas com Jesus. Nós precisamos ser discípulas que deixam coisas para trás que me atrapalham. Gente, coisas que não são ruins. Talvez amizades, pessoas que a gente tem caminhado, mas que não está caminhando na mesma direção que você. Talvez você tenha gastado tempo com coisas que não são relevantes para você, e você tem deixado de estar junto, sendo semelhante ao Mestre. Então, eu queria te desafiar a deixar algumas coisas para trás, para que você seja uma aprendiz, para que você seja semelhante. Às vezes, tem uma canção que sempre cantam, né, que fala: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Isso é verdade? É Ele
é por Ele que eu estou gastando a minha vida com amor e com alegria? Eu sou essa discípula que posso declarar que é Ele, que é por Ele, que eu vivo por Ele. Que quando lembrarem de mim, quando quiserem falar sobre mim, será que vão falar primeiro aquela lá, que parece Jesus? Então, uma discípula de Jesus gasta tempo, intimidade, proximidade. Como que eu vou ser parecida? Como que eu vou ser semelhante se eu não estou perto do Mestre? Se eu não estou aqui, se eu não me debruço aos pés dele, se eu não faço como Maria, que busco os meus conselhos, que me encontro próxima dele, como que nós vamos encontrar, gente? Como que nós vamos saber, como nós vamos ser parecidas se nós não estamos gastando o nosso tempo em contato dele, perto dele, olhando as atitudes dele, assim como eu falei, igual a vovó que pisca até manso. A vovó não dá resposta áspera. E por que eu, conhecendo esse Evangelho, conhecendo esse Cristo, por que às vezes eu perco a paciência onde não precisava e não me assemelho a Cristo em ser um pouco mais paciente, em saber ouvir mais? Então, gente, a primeira característica nossa para nos transformar em uma mulher notável é ser uma discípula que ama Cristo e que é íntima dele, que segue ele, que está perto dele e que tem um coração ensinável. A gente precisa ter um coração disposto a obedecer. E quando eu ouço algo, eu falo, gente, eu preciso mudar. Morgana está gritando, às vezes, aqui, falando semana após semana. E aí, quando eu vou para a minha semana, eu esqueço. Tem nos ensinado, tem nos exortado, tem falado, e muitas vezes a gente não pratica. Uma discípula tem um coração ensinável. Quando alguém chega, quando alguém fala, ela fala, é isso que está me faltando, eu preciso ser parecida com Jesus nas minhas atitudes. Eu não posso agir assim, eu não posso falar assim, eu não posso me vestir assim. Porque eu glorifico a Deus com o meu modo de vestir, eu glorifico a Deus com as palavras que saem da minha boca, eu sou testemunha de Jesus assim, como Ele foi, como Ele é. Porque se eu não tenho feito assim, eu não tenho direito de cantar que é Ele, que é por Ele. Não posso, que eu estou gastando a minha vida por Ele. Então lembrem disso. Que para a gente se transformar em uma mulher notável, nós precisamos ser uma discípula que ama Jesus com toda a força, que tem esse coração ensinável, que está disposta a aprender, que é uma aprendiz. Em segundo lugar, uma mulher notável, além de discípula, ela também é uma serva generosa. Uma pessoa que serve o Mestre, que serve os outros e que serve o reino dele. Olha o que diz a segunda parte do versículo 36. Fala assim, era ela notável pelas obras e esmolas que fazia. Agora vamos olhar lá um pedacinho do 39. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos. Primeiro, a Bíblia apresenta a identidade de Dorcas, para depois a tarefa dela. Ela era notável, porque ela fazia boas obras e as esmolas. Aí eu fiquei pensando, gente, mas esmola, o que seria isso? Fui olhar, fui ver. Esmola, gente, não é esse negócio de moedinha, não. Que a gente às vezes fica pensando, né? Mas Dorcas, ela não dava esmolas, porque naquela época lá, no comecinho de Atos, a gente vê que os primeiros cristãos, eles repartiam tudo, eles dividiam tudo, era em comum. E
Dorcas estava dizendo, todo o meu recurso está à disposição de quem necessita. Essa questão de esmolas é assim, eu vou dar tudo o que a pessoa precisar. O que for necessário para ela, eu vou oferecer. Esmolas era nesse sentido, de oferecer o que a pessoa precisava. Então, a gente precisa oferecer muito mais. Muito mais. A gente precisa, de fato, ser serva. Nós precisamos nos atentar. Se nós estamos oferecendo, de fato, as esmolas, que quem oferecia esmola eram os fariseus. Porque os fariseus ofertavam do que restava e ainda queria que todo mundo visse, que fosse reconhecido por todo mundo. Você deseja ser uma mulher notável aos olhos do Senhor? Eu anseio por isso. Eu quero muito ser reconhecida por isso. E aí, quando a gente vê Dorcas, que ela era uma mulher notável, ela era serva generosa, ela utilizava os seus recursos, dons e talentos para servir o mestre. Dorcas, ela se preocupava, ela não estava preocupada em ser, que ela tinha que fazer para ser, mas ela falava, sendo quem eu sou, quem eu sirvo, eu faço. E às vezes a gente está fazendo algumas coisas porque a gente quer ser reconhecida. Lá no versículo 39, diz assim, Dorcas fez túnicas e vestidos. Aí eu falei, túnicas e vestidos. Eu pensei assim, túnica é aquela, tipo uma capa, né? Aquele negócio que joga por cima assim. Mas não é, gente. Quando está se referindo a túnicas aqui, sabe o que é? A roupa de baixo, que para nós hoje, a lingerie. Então, Dorcas se importou de fazer a roupa de baixo e a roupa de cima. Dorcas teve essa preocupação. E isso significa para nós que Dorcas era o tipo de mulher que não estava preocupada em fazer somente aquilo que aparece. Mas era alguém que se importava tanto com o outro, que ela fazia o que ninguém fazia, o que ninguém via. Dorcas fazia as túnicas. Ninguém via, mas estava lá. Era necessário, era útil, precisava, era uma necessidade para as mulheres viúvas usarem isso ali, né? E Dorcas se preocupava em fazer até o que ninguém via. Será que hoje nós, mulheres, estamos preocupadas em fazer só vestido? Ou será que nós também estamos fazendo túnicas? Às vezes, a gente quer uma relevância, a gente quer se aparecer. Porque quando fala para servir, a gente fala, deixa para fulana que já é acostumada. Deixa para a Liana ir lá para a cozinha, ela é acostumada, ela gosta. Será que nós estamos dispostas a servir? Dorcas não estava preocupada de fazer só o que aparecesse, sair na foto, fazer pose. Não. Dorcas estava preocupada em fazer o que ninguém via, em cuidar daqueles corações. Nós podemos fazer muito como serva, servir o Senhor. Às vezes a gente sai aqui, é copo que está aqui, nós podemos recolher e jogar lá. A gente não tem zeladora na igreja de domingo. Quantas vezes eu já entrei... Gente, não estou falando isso não é por causa de mim, não. Só para te alertar alguma coisa que você pode servir na casa do Senhor. Quantas vezes eu já entrei dia de domingo no banheiro e vi que os lixos estavam muito cheios. E recolhi os lixos. Quantas vezes eu já passei aqui, porque às vezes os diáconos não se atentam, tem lixo aqui, cheio de copo. E o que custa eu juntar tudo em um só e deixar um só? Lugar para servir, gente, tem demais. O que mais tem é aquele que ninguém vê. Quando a gente vem aqui e convida, fala para vocês, gente, precisamos de voluntários no Ministério Infantil. Aparece alguns,
poucos, porque a gente fica no fundo, né? Lá no fundo, não vê. Uma irmã veio orar comigo aqui antes de eu estar vindo aqui à frente, e ela usou esse termo, eu falei, Deus, isso está escrito lá no meu papel. O fundo, onde ninguém está vendo. O Senhor te chama a servir. Se você quer ser uma mulher notável como Dorcas, se disponha a servir. E não é só servir aqui na igreja, não, gente, no reino dele, aqui na casa dele. É servir aos outros. Servir aqueles que necessitam da sua ajuda financeira, dos seus recursos, sim. Dorcas, ela utilizou de todo o recurso que ela tinha e ela também utilizou da habilidade que ela tinha. Dorcas era costureira, Dorcas costurava roupas. E Dorcas usa do recurso que ela tem, da habilidade dela, para servir as pessoas. E você? Qual a sua habilidade? Qual o seu dom? O que você pode fazer? Onde você pode servir? Trabalha, e o que você faz? Se é uma professora, sirva os seus alunos. Sirva eles, mostre Cristo para eles. De alguma maneira, mostre como que você pode servi-los. Você é dentista, tem seus pacientes, serve de alguma maneira. Mostra que você pode servir, use as suas habilidades. Vai usar tanta gente que precisa e não tem condições financeiras para pagar. Usa a habilidade que o Senhor te deu para servir no reino dEle. Seja ela qual for. Use as suas habilidades. Seja serva. Uma serva generosa que não preocupa com o seu recurso. Porque quando a gente doa, quando a gente faz... Gente, eu tenho provado da bondade de Deus na minha casa de maneira sobrenatural. A gente tem entendido que a gente precisa servir na nossa casa. Esses dias o João Pedro sentou na mesa, estava eu, Davi e o João Pedro, e aí o João Pedro, numa vida doida dele, faz de tudo, está no dia de guerra, e trabalha, e serve na igreja, e não tem tempo, tem a namorada para dar uma moral para ela, e às vezes eu quero que ele também fique lá em casa, as mães ficam com ciúme, né, quer um pouquinho, mas não está sobrando tempo. Aí o Davi falou, meu filho, vamos conversar. Meu filho, eu acho que você precisa maneirar. Você está fazendo coisa demais e tal, e não sei o quê. E falou com ele. Ele pegou, parou, olhou para o Davi e falou assim, pai. Olhou para o pai dele, olhou para mim e falou assim, eu sou filho de quem? Eu sou filho de vocês. Desde pequeno, a gente está servindo, a gente está envolvido. Vocês estavam no meio dos jovens servindo, e eu e a Júlia junto. Eu aprendi esse negócio. E ele não acha isso pesado para ele está feliz. Hoje ele chegou aqui, colocando som, arrumando umas coisas, a zeladora falou, nossa, João, você não para não, você não tem folga? Ele sorriu para ela, falou assim, eu tenho umas folgas. E eu tinha acabado de falar para ela que o menino não para. E ele falou para ela que ele tem folga sim, gente. Ama servir. Gente, eu estou usando exemplo meu porque eu estou falando aqui, tá? Mas não é sobre mim. Eu quero que vocês entendam que servir é bom demais, porque quando a gente serve, o Senhor, Ele derrama mais sobre nós. Deus tem derramado coisas que a gente nem imaginava que a gente receberia. A Júlia, para vir, chega e fala, eu tenho umas milhas, aí umas irmãs abençoadas, que ajudou ela a vir, que a outra ajudou ela a voltar. Isso aconteceu da outra vez também. Isso é bondade de Deus sobre nós. E eu não tenho dúvida, porque Deus tem olhado, Deus tem notado que a nossa família está disposta a servir o nosso mestre. Então sirva com alegria, sirva com entusiasmo, use seus talentos, suas habilidades, seus recursos, tudo que o Senhor te deu. E eu escrevi algo aqui, porque eu falei, Dorcas não só costurou roupa. Dorcas, ela usou agulhas. Ela foi uma discípula que usou a habilidade dela, que ela remendou corações.
Ela ajudou a costurar almas que estavam dilaceradas. Mulheres viúvas sofrendo, ia com a agulha dela. Eu penso que ela pregava um botão e ia falando. Chegava lá e ia tirar uma medida para fazer o vestido e ela comunicava Jesus. O serviço de Dorcas foi amor. Ela transmitiu amor através do serviço que ela prestou a uma comunidade. Dorcas serviu com alegria, Dorcas costurou almas. E você? Com a habilidade que Deus te deu, o que você vai fazer? Você vai ficar preocupado em fazer só vestido? Ou a gente vai começar a fazer túnicas, fazer coisas que não precisa ninguém ficar sabendo, mas a gente vai costurar almas, a gente vai abençoar vidas. E eu fico pensando assim, que servir, Dorcas era tão discípula, tão aprendiz, porque quando a gente vai para Marcos 10, 45, lá fala assim, o próprio Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. O próprio Jesus dizendo que ele não veio para servir, mas que ele veio para servir. E por amor a nós, o que ele fez? Entregou a própria vida. Entregou a própria vida por nós. Ele veio para ser, não veio para ser servido, mas para servir. E quanto a nós, mulheres, nós também precisamos servir. Servir a nossa casa, servir os nossos. Hoje à tarde eu cansada, mas eu cheguei lá em casa e falei, eu preciso limpar essa casa, deixar cheirosa, porque a Júlia está chegando. E arrumei o quarto dela, troquei a roupa de cama e joguei um cheirinho lá no quarto, porque eu queria servir. Quando ela chegasse, eu queria que ela chegasse e falasse assim, meu quarto, minha casa. Porque quando os filhos são pequenos, a gente reclama, fala. E a gente reclama também da mãe, que não... Aí depois os filhos crescem, a gente fala, agora não tem nada bagunçado mais para me arrumar. Então, gente, vamos agradecer pela até a baguncinha que tem lá na nossa casa, porque é uma forma da gente servir os nossos filhos, é uma forma da gente servir. Para de reclamar, mulheres, agora vamos lá com as casadas, a gente reclama tanto. Ai, quanto tempo eu perdi de viver melhor com meu marido, porque eu fui uma reclamona. Em vez de servir ele gosta de ser servido, ele está ali, ele não pode escutar não, mas ele gosta, ele tem prazer de ser servido. O que custa eu servir ele? Tem dia eu vou lá, levo alguma coisa, esses dias eu preparei um negócio, um café, levei, ele ficou todo se achando, porque eu servi lá para ele. Então, o que custa a gente servir os outros? O que custa, meninas, vocês servirem a mãe, o pai de vocês? Não custa, isso é prazeroso, isso é bom demais. Então, uma mulher notável diante de Deus, ela é discípula e ela é serva generosa. E em terceiro e último lugar, para a gente se tornar uma mulher notável, nós precisamos ser amável, nós somos amável. Uma mulher notável, na verdade, uma mulher notável, ela é amada e ela deixa legado. Uma mulher notável, ela é amada e deixa legado. Olha para mim. Você se sente amada? As pessoas que convivem com você, você sente que elas amam você? Você é uma discípula, você é uma mulher generosa e você convive ali, você é amada? Dorcas foi extremamente amada. Porque quando a gente olha lá nos versículos de 38 a 41, diz assim: como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-na para o cenáculo.
E todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Dorcas foi amada por quem ela era e não pelo que ela entregava às pessoas. As mulheres não chegaram para Pedro e os outros e falaram assim: e agora? E agora? Quem vai fazer roupa? E agora? Arrumou outra costureira, a gente precisa de costureira. Não, elas choraram por Dorcas. E aqueles vestidos e aquelas túnicas representavam a pessoa que usou de todo o seu recurso, que usou de toda a sua habilidade para com elas. E elas estavam chorando por Dorcas, porque elas deviam ter pensado: e agora? Onde a gente vai ouvir essas coisas? Quem vai costurar minha alma agora? E essas mulheres que choraram, ficaram ali tão desesperadas, mas elas lembraram de uma coisa, que Dorcas tinha um mestre. Aí então, Pedro, sabe que Pedro está por ali, falou: o Jesus, o mestre dela, vai dar um jeito. Então Dorcas deixa um legado, porque essas mulheres reconheciam que em Jesus haveria uma solução para aquela tristeza profunda delas, e elas recorrem, pedem para que vá lá. E então, Dorcas marca intensamente o coração de toda uma comunidade. Todas aquelas pessoas foram impactadas pela vida de Dorcas, uma costureira, que foi reconhecida como notável e como discípula e como serva. E então eles chamam ele para orar por ela. Por isso que eu te perguntei: somos amadas por quem somos? Será que o nosso viver, as nossas atitudes, tem feito com que as pessoas que convivem conosco, no nosso local de trabalho, os nossos vizinhos, será que eles são capazes de olhar para nós e falar: que pessoa, viu? Eu gosto demais dessa pessoa. Ou será que não está gostando muito da gente? Que está achando difícil conviver com a gente? Aquelas pessoas, aquelas viúvas, elas choraram por Dorcas, por quem ela era, e não pela costureira e pela habilidade dela. Foi de extrema importância a habilidade delas, de Dorcas na vida delas, mas quem Dorcas foi para elas valeu muito mais. E as viúvas que ela ajudou testemunharam seu impacto, mostrando roupas como símbolo do seu amor. Nosso objetivo deve ser deixar um legado de amor, inspirando outros a seguirem Jesus. Essas mulheres que estavam ali ouviram Dorcas comunicando o mestre dela, que era Jesus. Provavelmente muitas dessas mulheres se tornaram discípulas. Dorcas se torna mestre agora porque ela pode ensinar. E ela vai falando, e essas mulheres foram aprendendo com ela, conhecendo quem era Cristo, e Dorcas deixando esse legado a elas. E eu fiquei pensando que, quando a gente vai ler no texto, aqui no finalzinho, falando que: mas Pedro, tendo feito sair a todas, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, e apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. A vida de Dorcas refletiu Cristo. Completamente. Completamente, porque aí fala que tudo o que aconteceu, ainda Cristo se revela ali e ressuscita essa mulher, e essa mulher vive novamente. Eles puderam provar de que o mestre de Dorcas, ele era real. Que tudo aquilo que Dorcas fazia é porque o mestre que ela seguia era o Todo-Poderoso, era o Cristo vivo que tem poder para ressuscitar.
Então, gente, uma mulher notável, ela é discípula. Uma mulher notável, ela é uma serva. E uma mulher notável, ela é amada e ela deixa legado, ela deixa marcas profundas na vida das pessoas que a cercam. Eu quero muito ser uma Dorcas. Agora que eu percebo que Dorcas não foi só uma costureira, que o nome dela está nos bazares, nas oficinas, ela foi muito mais que isso. Dorcas foi reconhecida por quem ela era. E havia em Jope uma discípula. Havia na cidade de Frutal uma discípula. E eu quero ser essa discípula que foi encontrada pelo Senhor. Gente, uma discípula, quando ela encontra o Senhor, uma mulher, quando é encontrada pelo Senhor, ela é transformada. A mulher samaritana, quando encontra o Senhor no poço, a vida dela estava toda atrapalhada. Mas a partir do momento que ela é encontrada por Ele, ela muda a direção dela e se torna uma discípula. E ela acaba uma anunciadora do Cristo, que jorra água viva e que tem água viva para entregar para vocês. Eu sei que não é fácil a gente ser parecida com Jesus, ser serva, servir. Gente, mas vale a pena. O nosso Cristo morreu por nós. Cristo amou você até o fim, amou tanto que morreu em seu lugar. E Ele tem tudo para te ensinar, para ser o mestre da sua vida. Então, seja uma mulher notável aos olhos do Senhor. Jesus tem muito para te ensinar. Jesus tem muito. Então, tenha um coração ensinável. Esteja com seus ouvidos atentos. Quando você ouvir, se você está ouvindo isso aqui agora, guarde isso. E que você seja transformada pelo Senhor. Que você, de fato, seja encontrada como uma discípula, uma serva, uma filha amada que deixa um legado, que comunica Cristo aos outros. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu sei que não é fácil a gente viver uma vida, deixar algumas coisas para trás. Mas Cristo nos convida a ser essa mulher notável, a ser uma discípula dEle, a chamar Ele para perto, a conduzir a sua vida. Talvez você tenha tido dificuldade de servir, talvez você tenha tido dificuldade em ser uma discípula, talvez você não sente que você é amada. E eu quero te dizer que é totalmente possível ser uma Dorcas. Você precisa se entregar completamente ao Senhor. Então faça essa oração. Ore, se arrependa das coisas que você tem feito, que tem te atrapalhado, que não tem permitido que você seja uma discípula. Peça para o Senhor para que Ele te encoraje, para que Ele molde o seu coração, para que Ele transforme o seu coração em uma mulher notável. Para que quando a gente chegar diante dEle, Ele nos reconheça e diga que somos notáveis. Não pelo que fazemos, mas pelas mulheres que somos. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Sua palavra que é viva, sua palavra que nos confronta, que nos faz refletir. Deus, mas essa palavra precisa gerar mudança nos nossos corações. Deus, o nosso desejo aqui é nos tornarmos mulheres notáveis aos olhos do Senhor. Mulheres, ó Deus, que estão tão cheias do Senhor, que a nossa face transparece Cristo. Deus, nos ajude a ser assim, parecidas com o Senhor, que a gente possa caminhar, ó Deus, onde a gente chegar, onde a gente for, que as pessoas percebam Cristo nas nossas vidas, Deus.
Deus, que o Senhor gere no nosso coração o desejo de servir, de estar disposta a servir ao Senhor, a servir aos outros. Que o Senhor acrescente esse desejo no nosso coração. Deus, e que a gente se sinta amada pelo Senhor, cuidadas pelo Senhor. E que a gente viva a nossa vida sendo mulheres amadas, mulheres amáveis, que deixem um legado, que fale de Cristo, que transparece Cristo, que comunica esse Cristo vivo. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, clamando por isso. Que o Senhor nos faça, sim, mulheres notáveis, mulheres que amam o Senhor. Que nós façamos tudo para a sua glória, que o nosso viver, ó Deus, seja Cristo, que nós não tenhamos uma vida aqui, uma ali, que não há separação de uma vida secular, de uma vida que Deus, na nossa vida é uma, e a nossa vida é sermos discípulas do Senhor. Deus, usa as nossas vidas como mulheres, que a gente seja intencional em tudo que a gente for fazer, Deus. Que a gente tenha humildade na nossa casa, que a gente sirva ao Senhor de todo o coração, seja dentro da nossa casa, seja com a habilidade que o Senhor nos deu. Deus, usa-nos, Senhor. Usa-nos em Tuas mãos, que nós sejamos como Dorcas, que a gente possa costurar as almas de mulheres que sofrem, que a gente se aproxime de mulheres que precisam, e que a gente seja, Deus, assim como Dorcas, que esse ministério de mulheres, ó Deus, ele seja para auxiliar outras mulheres. Deus, eu não tenho dúvida que tem mulheres aqui que estão com seus corações dilacerados, que sofrem, que chegaram aqui hoje angustiadas, que chegaram, ó Deus, com os corações apertados. Deus, revele-se a elas, em nome de Jesus, que o Senhor mostre que o Senhor as ama e que o Senhor pode transformá-las em mulheres notáveis, mesmo que parece que tudo na casa delas está perdido, ó Deus. Às vezes o casamento não está nada bem, são filhos que às vezes, ó Deus, que estão causando uma grande dificuldade, Pai, em nome de Jesus. Encontra essas mulheres, ó Deus, transforma o coração delas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, usa-nos como mulheres que já ouvimos do Teu Evangelho aqui para ajudar, para sermos Dorcas na vida de outras, Senhor. Que a gente tenha uma palavra de sabedoria para chegar, para falar, para alcançar, para auxiliar e para ajudar. A sua palavra diz que nós temos essa responsabilidade de ajudar as outras, ó Deus. Essas moças que estão entrando para o casamento, que o Senhor nos auxilie, que nós sejamos auxílio para elas, ó Deus. Usa as nossas vidas, apesar de nós. Transforma os nossos corações, Senhor, que sejamos mulheres dispostas a obedecer, dê-nos um coração ensinável, Senhor. Quantas vezes nós ouvimos tantas coisas aqui, mas chega amanhã, chega segunda-feira, a gente às vezes esquece. A gente não põe em prática aquilo que a gente sabe que é verdade, que é isso que vai me ajudar, Deus, e nós deixamos que o ego, que a vaidade, que algumas coisas se tomam lugar nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, e ajude, encontre mulheres aqui, Senhor, e cure os corações, assim como o Senhor tem feito com o meu. O Senhor tem curado, o Senhor tem sarado, o Senhor tem se revelado, ó Deus, a mim. E eu te louvo por isso, Senhor, e que a cada dia nós sejamos encontradas pelo Senhor, que as nossas forças sejam revigoradas no Senhor. Pai, em nome de Jesus, revigora as nossas vidas, nos dê convicção, Senhor, de que nós precisamos ser discípulas, de que precisamos ser servas do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e que a gente deixe legado, que a gente comunique Cristo e que as outras gerações possam ser marcadas pelas nossas vidas. Que o Senhor seja, Deus, assim como nós cantamos, esse rio de água viva que encontre corações, que limpe, que sare, que cure, ó Deus, essas mulheres, ó Pai. Obrigado por essa noite, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo nosso encontro. Que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, que o Senhor traga essa palavra
aos nossos corações que havia em Jope uma discípula notável, que nós sejamos essas mulheres, ó Deus, nos ajude, Senhor. Pai, eu oro com o coração cheio de gratidão, porque o Senhor é bom e o Senhor comunica as suas verdades ao nosso coração. Obrigado por tudo, leva-nos em paz. E eu oro, Senhor, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém, amém e amém.